Os estudiosos têm encontrado que o versículo original não diz nada me faltará. O versículo no original diz: o Senhor é o meu pastor, ele não me falta, ou ele não me faltará. Está se referindo à pessoa do Senhor, e não tanto a que possam ou não possam faltar coisas. Pois do jeito que está aqui em português, o que dá a entender é que se o Senhor é o nosso pastor, não nos faltará nada. Mas temos experimentado no nosso andar cristão falta de muitas coisas algumas vezes. Então temos visto que em momentos sim tem faltado coisas. E é porque este versículo não diz isso, não promete isso. Este versículo nos diz que se o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos faltará. Não nos faltará a sua presença em nós, não faltará a sua companhia, não faltará a sua guia em nossas vidas. Irmãos, temos aprendido sempre, desde pequenos, a avaliar as pessoas pelo legais que elas possam ser conosco ou pelas coisas que possam nos dar. É por isso que vemos crianças pequenas que gostam de alguns familiares e de outros não. As crianças costumam ter tios preferidos, uma tia preferida ou um tio, e mesmo que tenha vários tios, pois aquele que é preferido ou favorito tem que ver por quê. Talvez porque trata melhor essa criança ou dá presentes para essa criança, e os outros não fazem isso. Então esse tio, essa tia se torna o preferido, a preferida. Mas é por causa do que essa pessoa dá, ou pelo trato que essa pessoa dá a essa criança. E temos aprendido a agir assim, temos aprendido a viver assim. Avaliamos as pessoas pelas coisas que possam nos dar, ou como possam nos tratar, e também queremos fazer a mesma coisa com o Senhor. Queremos então avaliar o nosso relacionamento com Deus pelo que Ele possa nos dar, ou pela forma em que Ele possa nos tratar, se nos dá algum favor que não esteja dando a outros, se nos favorece, se nos ajuda. Então, nessas horas, sentimos que Deus está conosco e queremos que Deus seja sempre assim. Que Deus sempre nos favoreça, que Deus sempre nos dê, que Deus sempre nos abençoe. Mas esse é um relacionamento errado para com Deus. Não podemos nos relacionar com Deus dessa forma, pois então ficamos sujeitos a frustrações, ficamos sujeitos a desenganos, ficamos sujeitos a desilusões, quando Deus não age do jeito que nós esperávamos que Ele deveria de agir. E entramos em contradição, não faz sentido na nossa mente, e tudo é por um entendimento errado de um versículo ou da palavra do Senhor. E a palavra de Deus não promete, Deus não nos promete sempre nos dar e sempre nos abençoar. Ele não promete isso. Este mesmo versículo é o que usa Jesus, ou a base dele, a base espiritual é a que usa Jesus quando diz aos seus discípulos: eis, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E ali, inclusive, ele faz uma advertência antes de dar esta promessa. Ele diz: no mundo vocês terão aflições. Ou seja, o Senhor já estava dizendo: olha, vocês vão sofrer. Vocês vão chorar, vocês vão estar tristes, vão ter perdas, vão ter dificuldades, vão ter momentos muito complicados. Sim, isto vai acontecer com vocês. Vocês, em algum momento ou momentos das suas vidas, vão ter falta de coisas. Isso vai acontecer com vocês. Mas a minha promessa é que eu estarei com vocês mesmo em todas essas situações. É o mesmo que o Salmo 23, no versículo 1, está dizendo.
o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Não me fará a sua presença, o seu conforto, o seu espírito, o seu consolo, a sua guia, o seu poder. Não me faltará se Ele for o meu pastor. Glória a Deus. Então, irmãos, precisamos amadurecer mais um pouco, crescer mais um pouco, e não mais esperar que Deus faça aquilo que nós pensamos que deveria de fazer. Deus não viola a sua própria palavra, Ele não quebra a sua palavra, Ele não vai contra a sua palavra só para preencher alguma expectativa errada nossa, de jeito nenhum. Deus sempre age de acordo com a sua revelação dada na sua palavra a nós, cabe a nós estudarmos e entender. Que é desse jeito, é do jeito de Deus e não é do nosso jeito. Porque, irmãos, temos tantos problemas e às vezes ficamos tristes e desanimados. Você já em algum momento pensou em abandonar o Senhor? Em algum momento você pensou em não ser mais crente, não voltar mais na igreja? Sim, com certeza você já passou por isso. E quando você estava passando por isso, você só estava demonstrando que você não estava entendendo a Escritura, não estava entendendo as promessas do Senhor, porque a promessa dele é a sua presença, não sempre, mas não aquilo que nós desejamos. Tem pessoas que têm abandonado os caminhos de Deus, porque aconteceu algo que eles não conseguiram compreender. Então voltaram atrás. Não, então esse Deus ou não existe, ou ele está mentindo, ou ele brinca com as pessoas, pois comigo aconteceu isto. Eu perdi um filho, perdi um familiar, fiquei sem trabalho, fiquei sem dinheiro, fiquei doente, fiquei muito grave, perdi um membro, cortaram um braço, cortaram um pé, e eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, mas aconteceu. Então parece que não vale a pena ter Deus comigo, porque mesmo assim continuam a me acontecer coisas ruins. E tem ido embora do Senhor. Porque tem abraçado o falso ensinamento de que Deus está para nos dar tudo o que nós pedirmos e quisermos. O que ensina, por exemplo, o Evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, pois é isso que Deus tem que nos dar e dar, mas não é esse o Evangelho verdadeiro, não é. O Evangelho verdadeiro é: nunca faltará a presença de Deus na tua vida se você for fiel. Se andarmos e estivermos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes temos buscado a Deus em oração, ou temos entrado num jejum porque estávamos com problemas, porque estávamos com dificuldades? E sim, é verdade, quando estamos com problemas e dificuldades, o certo é aproximar-nos de Deus, mas parece que aprendemos que esse é o caminho e que essa é a forma. Só jejum se tenho problemas. Só estou disposto a orar 2 e 3 horas se estou com problemas. Estou disposto a não dormir uma noite para estar em oração se tenho dificuldades. Mas se tudo estiver correndo bem, então não precisa tanto, não precisa jejuar, não precisa orar tanto, porque está indo tudo bem. Mas esse é o entendimento errado do que são os exercícios espirituais. Então, vemos em Deus alguém que supre nossas necessidades, nos ajuda. Então, buscamos Ele somente quando precisamos. E é o entendimento errado, porque o que o Senhor nos ensina na sua palavra é que nós devemos desejar estar com Ele sempre, em todo momento. Estando as coisas ruins ou estando as coisas bem ou boas, temos que querer estar com Ele. No Salmo capítulo 73 e o versículo 25, Salmo capítulo 73 e o versículo 25, diz: a quem tenho eu no céu senão a ti?
E na terra não há quem eu deseje além de ti. Esta é uma expressão e é o entendimento que este salmista teve quando entendeu como as coisas são, como funciona com Deus. E depois dele entender que Deus não estava para suprir as suas expectativas, nem para dar tudo o que ele queria, ou dar aquilo que os outros sim alcançavam, ele então compreende que Deus na vida dele é algo além das coisas físicas deste mundo. Ele esperava erradamente que ele fosse abençoado pela sua piedade, pela sua santidade, porque era um homem de Deus. Estava no templo, servia a Deus, e ele esperava realmente que Deus o abençoasse por isso. Mas aconteceu que ele começou a ser açoitado, ele começou a ser perseguido, começou a ter problemas, começou a ter dificuldades, a ficar doente, e ele começa a olhar para pessoas que não eram de Deus e não estavam passando pelos problemas que ele estava passando. Então no Salmo 73 está plasmado isso. Ele colocou ali todos os seus pensamentos e dizendo, os pecadores não têm provações, não têm problemas, não têm dificuldades, blasfemam contra Deus todos os dias, são pecadores e se saem bem. São gordos, têm fartura, não ficam doentes, ninguém persegue eles, e a conclusão errada dele como ser humano é, então em vão eu limpei as minhas mãos. Ou seja, em vão eu ando com Deus. Não adianta andar com Deus, pois parece que andar com Deus é pior do que andar sem. E parece que ele está ali lutando em sua mente com seus pensamentos e chega ao desejo a ele de eu quero deixar Deus, eu quero viver a minha vida, eu quero ser como os outros que têm tudo o que eles querem e não têm problemas. Mas quando ele diz aqui este salmo, entrou na presença do Senhor para orar no santuário de Deus, Deus lhe fez compreender como as coisas funcionam. E ele entendeu. E ele com certeza compreendeu o sentido do Salmo 23, do Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Então aí ele muda a sua perspectiva, muda seu pensamento, muda sua forma de agir e de falar. A partir desse momento ele já não se importa mais se vai continuar sofrendo ou não, se vai receber ou não. Já não se importa mais se os maus vão se sair bem ou mal. Ele já não quer saber disso. Ele agora quer saber de que o pastor esteja com ele sempre. Por isso, no versículo 25, ele expressa, ao meu ver, a sentença máxima daquela experiência que ele teve. E essa experiência se resume em: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E não é de dizer, olha, eu somente tenho você. É como quando às vezes alguém diz, olha, eu somente tenho 10 reais, não tenho mais nada. É tipo, olha, isto é o único, é o último que sobrou. Não é assim que se está referindo ao versículo. A quem tenho eu nos céus? Não, somente tenho a Deus. Não, está dizendo que a melhor coisa que pode ter acontecido a ele é ter entendido que ele pode contar com Deus, tanto nos céus quanto na terra. Glória ao Senhor. A quem tenho eu nos céus? Pois eu tenho ao Criador, ao Salvador, eu tenho o pastor. Mesmo que aqui tudo possa estar dando errado, não interessa, tenho o Senhor. Glória a Deus. E ele continua dizendo, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha a mudança de pensamento, olha a mudança das palavras. Havia um pouco de tempo atrás, ele estava desejando as coisas da terra, as bênçãos da terra. E estava amargado por isso, por não tê-las. Mas depois de ter estado com Deus, ele já não quer mais as coisas da terra. Ele agora somente quer o pastor.
E ele diz, na terra eu não desejo nada e ninguém além de ti, Senhor. Agora eu entendi como é que eu devo de viver e como eu posso viver em paz e sempre em vitória, se eu tenho a ti e a tua presença. Não há nada que eu deseje. Glória ao Senhor. E isto mesmo deve acontecer conosco, assim devemos de viver. Eu quero o Senhor. Eu quero sua presença. Não me interessa se eu tenho ou não tenho, se Ele me abençoar ou se não me abençoar, se estiver sofrendo ou estiver desfrutando, não interessa nada disso. Eu só quero contar com sua presença. Por isso, quantas pessoas têm trocado a glória de Deus por coisas materiais? Muitas têm feito isso. Porque o diabo sempre tem oferecido as mesmas coisas, não tem nada novo a oferecer. E aquilo que ele ofereceu a Jesus, riquezas, poder, fama, glória, é o que ele continua a oferecer hoje. E não tem momento melhor para o diabo oferecer e fazer as suas ofertas do que quando estamos passando necessidade. Porque quando estamos fartos, essas tentações e ofertas não tem muito efeito em nós. Pois não, estou bem, estou farto, não preciso. Mas é quando estamos precisando, quando temos um problema, quando temos fome, quando precisamos de dinheiro, de alguma coisa, e o diabo aparece com sua oferta, então faz muito sentido. E parece algo desejável de se fazer. Pois já que Deus não está me abençoando, pois então pronto, eu vou por aqui receber isso ou outro, ou vou fazer aquilo outro, e a culpa é de Deus se eu estiver errando, e o Senhor nos diz, oh, não te enganes. Deus não pode ser zombado. Tudo que o homem semear, isso mesmo será. Ou seja, vem e estuda a palavra de Deus e entende como as coisas são. Mas por que Deus não quer me abençoar? Se eu amo Ele, se eu busco Ele, Ele sabe que eu me esforço, eu tenho deixado a minha vida antiga para trás, e eu oro, e eu jejuo, e eu tento ajudar, e tento ser o melhor cristão que eu consigo ser, mas Deus não quer me abençoar. Por que Deus não quer me abençoar? É que Ele está esperando de nós, de você, a mudança no entendimento de que não são as bênçãos que nós devemos desejar, mas sim na sua presença. Essa é a bênção que nós temos que querer. Glória a Deus, a presença dEle. Quero tua presença. Glória ao Senhor. Salomão, o homem mais inteligente que teve, Deus aparece e faz uma oferta. Salomão, o que você quer que eu te dê? O que você me pedir, eu vou te dar. Vá lá, peça à vontade, o que você quer? E ele faz um bom pedido. Sim, ele pede sabedoria, está bem, está ótimo, um bom pedido. Mas não era o melhor pedido que ele poderia ter feito. Deus se agradou desse pedido? Sim, se agradou. Era melhor do que ter pedido riquezas e muitos anos de vida e ter pedido vitória sobre os inimigos, pois Deus mesmo diz isso. E por quanto você pediu isso, eu vou te dar isso, a sabedoria, e vou te acrescentar. Mas Salomão não pediu o que Davi sim pediu, o que Davi sim queria e desejava. Davi não pediu sabedoria. E ele foi sábio, Deus lhe deu sabedoria, talvez não tanto quanto Salomão, mas a suficiente e necessária para ele fazer a vontade do Senhor. Mas havia uma coisa que Davi, o pai de Salomão, sempre almejou, desejou, abraçou e sempre se esforçou para ter e não perder. E isso foi a presença de Deus na vida dele. Glória ao Senhor. Ele sim entendeu o segredo de andar com Deus. Não quero bênçãos, não quero riquezas, não quero nada. Eu quero a ti, Senhor. Aleluia. E se tu decides tomar alguma coisa que tu tens dado a mim, podes tomar. Eu vou continuar sendo fiel a ti. E quantos têm voltado atrás porque o Senhor tomou algo que era dele, um filho, uma propriedade, um carro, a saúde, qualquer coisa. Não, já não quero saber mais de Deus. Não entendeu, não sabe. Porque aquele que perde algo, ele sabe que foi o Senhor que o tomou e é dele, e ele quer continuar andando com Deus. E ele entende que Deus é bom, que Deus é justo, e que sua verdadeira riqueza é a presença de Deus na sua vida. Tirem de mim qualquer coisa
mas nunca a presença do Senhor. É o que eu abraçarei, é pelo qual eu lutarei. As coisas deste mundo vão e vêm, as coisas deste mundo são passageiras, hoje são, amanhã não são, e a única coisa que não muda é o Senhor, nosso Deus. Por isso diz que nele não há sombra de variação, que ele não muda, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Aleluia! Assim que se tu desejas isso todos os dias, com todo o teu coração, irmão, chegará o momento em que o Senhor te dará as bênçãos, porque aquilo é algo natural do nosso relacionamento, nosso alvo. Já não é mais o nosso desejo. Nosso desejo é sempre o Senhor. Eu quero o Senhor. E não vou perdê-lo por nada, nem por riquezas, nem por pobreza. Não vou perder o Senhor, eu quero Ele, quero Sua presença. Então que nós possamos viver e dizer, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. E está ótimo, porque é isso que eu quero, é desse jeito. E se as pessoas continuam a correr atrás das coisas deste mundo, coitados que o façam, mas nós correremos atrás da presença do Senhor. Aleluia! Correremos atrás do seu Espírito em nossas vidas, do seu calor, do seu fogo, da sua força. É disso do qual nós continuaremos correndo atrás do Senhor em nós. Que todos nós possamos viver desta forma, como o salmista. Porque fora de ti, Senhor,